Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Que você tenha uma sexta-feira, um resto de sexta-feira, uma noite de sexta abençoada e um bom final de semana em nome de Jesus. Amém. Eu estou passando aqui para deixar algo de Deus para sua vida. Amém. Quero deixar uma palavra de Deus para você. Aleluias. Essa palavra ela se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 14. Aleluias, a partir do versículo de número 22, que diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluias. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Quando nós olhamos para este texto bíblico, por este texto maravilhoso, nós vamos ver que a Bíblia vai falar, antes de tudo isso, acerca da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus ele faz um milagre naquele lugar, em meio àquela multidão. E quando Jesus ele faz este milagre, ele vai pedir que os discípulos entrem no barco e passem para outro lado da banda. Enquanto os discípulos obedecem à voz de Jesus, Jesus ele vai subir ao monte para orar. Aleluia. E quando ele sobe ao monte para orar, a quarta vigília da noite ou na madrugada, Jesus ele vai aparecer por cima das águas, andando em direção dos discípulos. Quando os discípulos veem Jesus vindo por cima das águas, eles ficam com medo. Eles pensam até mesmo que é um fantasma. Aí Jesus com aquela voz doce, Jesus com aquela voz perfeita, ele vai dizer assim: olha, não temais, sou eu. Aleluias. E quando Pedro olha para ver que é Jesus, Pedro disse: é o Senhor, deixa eu andando por cima das águas em tua direção. Jesus olha para Pedro e vem. E quando Pedro está andando por cima das águas, aleluias, ele não afundou. Por quê? Porque ele olhou para Jesus e ele viu que o alvo dele era Jesus Cristo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não viu a força da tempestade. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não via as necessidades, porque o alvo dele era Jesus. O que eu quero dizer para você essa noite, aleluia, o que Deus quer falar ao seu coração essa noite. Pare de ficar olhando para as dificuldades, para de ficar olhando para as lutas, para de ficar olhando pelos teus problemas pessoais. Deus ele está no controle da sua situação. Deus ele está no barco, aleluia. Então olha para Cristo, olha para Cristo. Não fique olhando para as lutas, não fique olhando para o que as pessoas estão falando de você, não fique olhando para as dificuldades, mas olha para Cristo, porque Ele está no seu barco, aleluia. Enquanto Ele for o teu alvo, a tempestade não vai te parar. Enquanto Jesus for o teu alvo, as lutas elas não vai te parar. Enquanto Jesus foi o teu alvo, aleluias, nada vai te parar, aleluias. Então fique com essa palavra. Jesus te ama, Jesus quer abençoar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história, aleluias. Então fique com essas palavras e tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Tchau, fiquem com Deus, até a próxima.